Fala aí, turma, tudo bem? Vou explicar para vocês hoje o traçado de retas paralelas usando apenas a régua e o compasso, tá? De 4 maneiras diferentes, tá? Então vamos lá no primeiro processo. O primeiro processo é o seguinte: eu tenho aqui uma reta R, tá? E eu quero traçar uma reta paralela a essa reta R passando pelo ponto P, tá? Então vamos lá. Primeiro processo, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte: vou pegar o compasso, tá? E vou realizar uma abertura qualquer do compasso, tá? A dica é a seguinte: que abertura é essa? Eu vou abrir o compasso até passar um pouquinho da reta R, tá? Travei o meu compasso aqui e vou realizar, deixa eu abrir um pouco mais, tá? E vou realizar um arco de apoio como esse daqui, ó, até mais ou menos na altura do ponto P, tá? Onde esse primeiro arco de apoio passou, vou chamar aqui ponto A, tá? Com essa mesma abertura, não vou alterar essa abertura, ponta seca agora no ponto A, tá? Coloco aqui a ponta seca no ponto A e vou traçar um segundo arco. Esse segundo arco ele vai passar pelo ponto P e também na reta R. Vou chamar esse ponto de ponto B, tá? Agora a gente pode fechar o compasso, tá? E a gente vai escolher uma nova abertura. Qual vai ser essa nova abertura? Vai ser essa distância do ponto P até o ponto B. Então vou posicionar a ponta seca do compasso no ponto P, tá? E vou abrir o compasso até o ponto B, tá? Eu vou transportar essa medida, tá? Tá aqui, ó. Vou transportar essa medida PB, tá, para esse outro lado aqui. Então eu vou colocar ponta seca no ponto A agora e vou fazer essa marquinha aqui dessa forma. Tá aqui, ó, encontrei um ponto C. Agora é fácil, basta a gente pegar e traçar a reta paralela a essa reta R, tá? Então vem aqui, vou alinhar a régua, tá, entre o ponto P e o ponto C e vou traçar a reta, vou dar um nome a essa reta aqui, chamar de reta T, tá? Essa reta T é paralela à reta R. Esse aqui foi o primeiro processo. Então vamos lá para o segundo processo. Segundo processo, lembrando que a gente tem o caso de traçar uma reta paralela a R passando pelo ponto P, tá? O segundo processo é o seguinte: a gente vai escolher aleatoriamente um ponto qualquer, tá, sobre essa reta R. Então a dica é a gente escolher um ponto que fique mais ou menos no meio dessa reta representada aqui. Então vou escolher aqui um ponto aleatório, tá? Chamei esse ponto de ponto O. Então, após ter escolhido esse ponto, tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o compasso, vou colocar a ponta seca, posicionar a ponta seca dele no ponto O, lembrando que esse ponto O foi a gente que escolheu, e a gente vai abrir o compasso, tá, até o ponto P. Travei meu compasso aqui e vou fazer um arco dessa forma, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, ponto 1 e esse segundo ponto aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai transportar essa distância, ó, do ponto 2 aqui, tá, até o ponto P. Ó, copiei com compasso essa abertura, vou travar o meu compasso aqui. Agora eu vou transportar essa medida para o lado esquerdo. Ponta seca agora no ponto 1 e faço essa marca de apoio. Daqui, ó, esse pontinho aqui eu vou chamá-lo de ponto 3. E agora, bem fácil, a gente vai lá mais uma vez, vai alinhar a régua, ponto P até esse ponto que eu chamei de número 3 aqui, e eu vou traçar a reta paralela a R. Vou chamá-la também de reta T. Tá, então esse aí foi o segundo processo. Terceiro processo. Estão vendo? É um caso bem simples. Traçado de paralelo, tá, usando régua e compasso, é bem tranquilo. Não tem nada complicado não. Terceiro processo, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma abertura apenas, tá? E a gente vai levar essa única abertura até o final. Tá? Então tá aqui, ó.
ponta seca lá no ponto P, lembrando que a gente sempre inicia, tá? Posicionando a ponta seca do compasso no ponto onde a gente quer traçar a reta paralela. Então, ponta seca no ponto P, tá? E vou fazer a abertura do compasso, tá? Passou um pouquinho da reta R, ó, passou um pouquinho da reta R, tá? Já posso travar o meu compasso aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, escolhi a primeira abertura, não vou modificá-la. Tem que tomar cuidado para a gente não nem abrir nem fechar o compasso, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou fazer esse primeiro arco, tá? Até mais ou menos na altura do ponto P, mesma abertura, tá? Aqui, ó, chamar de ponto 1, mesma abertura, ponta seca nesse ponto 1, vou fazer essa marquinha aqui na frente, vou chamar de ponto 2, ó, tudo mesma abertura, agora ponta seca no ponto 2 e volto o compasso, aqui, ó, ponto 3. Agora o que a gente faz? A gente pega a régua, a gente vai alinhar a régua no ponto P e esse é o ponto 3, dessa forma, aqui, ó. E a gente vai traçar a nossa reta, aqui, ó, a gente vai traçar a nossa reta paralela, tá? Daqui, uma outra maneira, tá aqui a nossa reta T paralela à reta R, tá? Terceiro processo. Quarto e último processo. Esse quarto e último processo é um processo um pouco mais trabalhoso, tá? Mas ele serve para alguns casos específicos. Vamos supor, aqui eu tenho um ponto P, assim como nos outros 3 exemplos anteriores. Quero traçar uma reta paralela a essa daqui de baixo, paralela a essa reta R aqui embaixo. Preciso traçar uma reta paralela passando nesse ponto P, paralela a essa reta R. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Para esse quarto processo, a gente vai usar também a técnica de traçado de perpendiculares. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou traçar primeiro antes de traçar a paralela, passando pelo ponto P, eu vou precisar traçar uma perpendicular. Então vou fazer técnica de traçado de perpendicular, tá? Ponta seca lá no ponto P, tá? Faço uma abertura, lembrando o seguinte, passou um pouquinho da reta, já está ok. Então travei o compasso, vou fazer duas marcações, ó, fiz uma marcação do lado esquerdo, uma marcação do lado direito, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, nessa marcação do lado esquerdo, que eu estou chamando aqui de ponto 1, e nessa aqui do lado direito, que eu estou chamando de ponto 2, tá? Posso até manter a mesma abertura, ponta seca no ponto 1, tá? Vou fazer essa marcação de apoio, mesma abertura, ponta seca lá no ponto 2, tá? E faço essa outra abertura, tá aqui nesse ponto que eu estou chamando aqui de ponto 3, vou alinhar o compasso, ó, melhor dizendo, vou alinhar a régua e vou traçar a perpendicular, tá? Tá aqui, ó, tracei a perpendicular, essa perpendicular passando no ponto 3 e nesse ponto P. Mas lembrando que a intenção é traçado de paralelas. Então por que eu tracei essa perpendicular? A ideia é escolher um outro ponto aleatório à esquerda desse ponto P e traçar uma nova perpendicular. Tá? Então eu vou escolher um ponto arbitrário, tá? Pode ser em qualquer lugar, vou escolher aqui um ponto qualquer, vou chamar esse de ponto Q, tá? Um ponto qualquer, e vou traçar uma outra perpendicular aqui, tá? Então mais uma vez, técnica de traçado de perpendiculares, vou escolher uma abertura qualquer do compasso, tá? Lembrando que essa abertura é uma abertura qualquer, abriu o compasso, passou um pouquinho da reta R, já está ok. Então, ó, vou fazer uma marcação de apoio à esquerda, uma marcação de apoio à direita, tá? Tá aqui, ó. Chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, tá? Venho aqui com o compasso, mantenho a mesma abertura, ponta seca no ponto A, opa, ó, ponta seca e ponta seca no ponto A, voltou aqui, ó, ponta seca no ponto B,
A mesa aqui é de vidro, a folha está escorregando, tá? Então eu vou alinhar a régua, ponto Q, esse ponto que a gente acabou de encontrar, vou traçar a minha nova perpendicular, tá aqui, ó, passando por esses pontos aqui. Agora o que que acontece? A gente vai fazer o seguinte, como a ideia é traçar uma paralela à reta R, com essas duas perpendiculares traçadas, eu vou posicionar a ponta seca nesse ponto de interseção da primeira perpendicular com a reta R, dessa forma, e vou copiar com o compasso, ó, essa distância. E vou transportar para a reta perpendicular da esquerda. Tá aqui, ó, transportei. Tá? Então, esse ponto, agora, esse último ponto, a gente vai pegar a régua, tá? Novamente, a gente vai pegar a nossa régua aqui, a gente vai alinhar o ponto P com esse último ponto que a gente encontrou e a gente vai traçar a nossa reta T paralela à reta R, tá? Então foram quatro casos aí que a gente aprendeu, tá? Que a gente estudou para traçar uma paralela, tá? Um par de retas aqui e elas equidistantes uma da outra, tá ok? Então até o nosso próximo encontro. Um abraço.